determinação e recursos hoje. Tá? Então nós temos aqui em Daniel 3, de 24 a 27, que fala assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou-se ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Não é? Então nós temos aqui, quando 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua que Nabucodonosor havia feito, disseram ao rei que esperavam que seu Deus os libertasse. Logo em seguida fizeram uma ousada declaração de compromisso: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A segunda declaração não enfraqueceu a primeira, mas simplesmente expressou a determinação daqueles homens. Uma vez que assumimos um compromisso, os recursos virão, mas dificilmente virão até que declaramos o nosso compromisso. A partir desse texto, podemos fazer as seguintes considerações quanto ao desenvolvimento de um compromisso, não é? Então, antes da gente considerar aqui, o pastor Rogerinho vai considerar aqui. Ok. Consideremos, então. Consideremos. Né? Guerra, é muito interessante quando nós olhamos a questão do compromisso e a questão dos recursos, sim, ou até mesmo a provisão. E na maioria dos casos, Deus ele está esperando uma atitude nossa, sim, que esteja alinhado com o propósito dele, para ele liberar aquilo que ele já tem separado para liberar para nós, que é a questão desse compromisso. Então, compromisso junto com recurso. Eu costumo dizer que para cada visão tem uma provisão. Sim. E para cada compromisso que você assume diante do Senhor, o Senhor vai levantar os recursos necessários para que esse compromisso, estando alinhado com Ele, se estabeleça. Então, essa é uma das coisas que nós realmente temos de pano de fundo para esse texto. A convicção daqueles 3 homens era de que eles poderiam morrer ou não. Sim. Isso para eles não faria a menor diferença, não é? Então, o nosso Deus pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, não faz nenhum problema, nós morremos. Mas, né, Ele pode nos tirar das suas mãos. Com certeza. Né? Então, e mesmo que Ele não nos tire das tuas mãos, ainda assim não nos curvaremos. E isso, gente, é tremendo. Ainda que não nos curvaremos, não adoraremos os seus deuses e nem nos prostraremos diante da tua imagem, ainda que ela seja muito grande, que ela seja de ouro, ainda que ela seja muito cara, não é? E tem pessoas aí curvando diante de situações aí que ele podia evitar e ele está se curvando diante delas, né? Sim. E muitas vezes lá na frente torna-se um problema para essa pessoa, né, quando você se curva diante de situação que você poderia sair delas. Aí você abre mão se curvando diante dela. Né? Então, declara: eu não vou me curvar diante disso aqui, não vou aceitar isso em nome de Jesus. Muitas vezes, Guerra, é não optar pelo caminho mais fácil, não é?
Com certeza. Então, é optar pelo caminho correto, que não necessariamente ele é o mais fácil. É diferente, né? Diferente. Quando a gente faz a opção pelo caminho mais fácil, né, a gente ou busca um caminho mais curto, né, ou que tem um resultado mais rápido do que aquilo que a gente está prevendo, antecipando, inclusive, já que você tocou no assunto, né, a questão da antecipação do prazer. Isso né, aí, e em com muitos certeza. momentos nós tomamos decisões antecipando o prazer, indo por um caminho mais curto e acabando, quando fazemos isso, na realidade, o que nós estamos fazendo? Nos curvando a alguém ou alguma coisa que nós estamos colocando como Deus na nossa vida. Sim. Até mesmo a própria satisfação pessoal, o próprio prazer físico e muitas vezes, e a gente tem visto isso com muita frequência, o próprio prazer sexual. Quando antecipamos esse prazer, acabamos nos curvando diante do nosso ego, do nosso eu, né? Ou daquilo que nós queremos como uma recompensa imediata e rápida, e isso acaba sendo uma cilada para nós. Né? Exatamente. Bem, a gente já tem participações. Graça e paz, amados e jovens pastores aí. Amém. Beleza, hein? Pois a juventude está no Espírito. Com certeza. Isso aí. Bom, Peço que ore pela minha vida espiritual. Descobri que a verdadeira alegria e felicidade só posso encontrar em Cristo Jesus. Amém. E preciso de libertação interior para estar pura e livre ao acesso do Espírito Santo. Peço pela minha saúde e da minha família. É a Cláudia, lá de Sergipe. Ei, Cláudia, olha só. O processo de libertação, né, aquilo que nós fazemos aqui como ministério, passa por atendimentos, né, ministrações, mas, sabe, nós temos um livre acesso através da vitória da cruz, ou seja, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, você quer estar pura, então vá diretamente até a cruz, lança sobre ele, né, sobre Jesus, todo o seu fardo, todo o seu peso, tudo aquilo que muitas vezes tem te aprisionado, né? Ou seja, as cadeias, os cativeiros, e se apropria do sangue do Cordeiro, que tem poder para te limpar, te purificar. Não é? Então, você pode, como você colocou aqui, o meu interior está puro. Não é? Independe que o seu interior está puro e passar por um processo de libertação. Não é? Então, você pode ter livre acesso, e você tem. Né? Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, você reconhece, né, que precisa e depende dele, e ele vem habitar dentro de você, ou seja, o Espírito que é santo, ele vem habitar dentro de você. Então, a partir daí, ou seja, a habitação do Espírito Santo é dentro de nós, né? E aí começa um processo de transformação de dentro para fora, viu? Mas nós vamos orar por você sim, para que isso aconteça de uma forma plena, não é? Na sua vida e, consequentemente, através da sua vida, então você sendo usado para ministrar e também as pessoas verem na sua vida que existe aí do seu interior algo diferente, né? E muitas vezes as pessoas dizem isso: nossa, você tem algo diferente dentro de você. É o Espírito Santo que faz toda a diferença, né, Rogério? É verdade. Temos uma outra participação. Como convencer as pessoas da importância do dízimo? Que, olha só, eu estou lendo aqui a sua pergunta, mas eu não vou entrar nesse tema aqui não, tá bom? Porque vai fugir da nossa proposta, principalmente de hoje. Eu vou ler o restante aqui, e aí, se a gente tiver tempo aqui, a gente comenta a sua pergunta, tá bom? Não tem nada contra a gente responder sobre isso ou abordar esse tema, mas é que eu percebo que vai fugir um pouquinho aqui do nosso propósito de hoje, tá bom? Mas tendo tempo até o final do programa, eu volto para essa pergunta, tá joia? Vamos lá, Guerra? Vamos. Nós temos aqui, normalmente começa com um conflito, não é? Toda situação, ela gera um conflito. E eles tiveram aqui um conflito, né? O que aconteceu? Eles foram colocados diante de uma situação
É como diz aquele ditado, me colocaram na parede, né? Então eles foram colocados contra a parede. Eles só tinham uma opção, né? Ou você ajoelha ou morre. Então, muitas vezes, aí vem o conflito dentro de nós. E tomar decisões em cima de conflitos não é tão fácil assim, não. Né? Ou você tem que colocar a sua fé nesse momento, né, para acionar, e são decisões assim que têm que ser tomadas rápidas, não é? Porque são momentos que vêm e você tem que resolver, tem que ter a solução. Né? E como é que fica isso aí nessa velocidade? A questão, Guerra, é que um conflito, ele sempre exige uma tomada de decisão. Né? Com certeza. Uma situação de conflito, ele precisa ser resolvida. E isso exige, com certeza, uma tomada de decisão, senão não seria um conflito. Né? Estaria tudo normal, tudo do mesmo jeito. Né? Então, essa situação realmente, ela exigindo uma tomada de decisão, exige, consequentemente, uma determinação em resolver a situação. Ainda que gere perdas, ainda que gere consequências que não sejam agradáveis. Né? Porque consequências sempre vai ter. Então, mesmo que diante de um conflito você resolva tomar a decisão de cruzar os braços, que é também uma decisão, com certeza é uma você decisão. vai ter uma consequência por ter cruzado os braços. Agora, tem determinadas situações, e aí o que caracteriza o conflito, é que você não tem uma opção nem mesmo de cruzar os braços. Com certeza. Porque cruzar os braços significa estar em concordância. Sim. Né? E aí, esse conflito, ele realmente te impele a tomar uma posição, uma decisão, e aí é que entra aquela força interior que vai gerar uma determinação baseada em princípios. Não tem nada que mais mexe com os nossos princípios ou que trazem os nossos princípios à tona do que uma situação de conflito. É ou não é verdade? Claro. Muitas vezes, numa situação de conflito, a gente até reflete aquilo que a gente não queria, mas que já está dentro de nós. Exato. Né? Com certeza. Então, mas uma isso situação, né? é uma situação, e ela realmente exige uma ação e uma determinação, e isso vai estar fundamentado nos princípios que a gente já tem. Não, e consequentemente isso vai gerar uma decisão, uma escolha. Sim. Né, que eu acho que até seria o segundo ponto aí, né? Ele tem, ele fala assim, é o resultado de uma escolha e não de uma condição. Exatamente. Não é? Eu tenho que escolher e não falar assim, não, eu vou fazer isso. Você virasse para o rei e falar, mas e se a gente fizer isso? E se... Não tem condições, não. Eu escolho definir isso. Não é? Então, muitas vezes, nós temos que escolher. Né? Tem gente aí criando condições até com Deus, né? Fazendo barganha, né? Sim. Eu vou fazer isso e tal. Ou fica em cima do muro, né? Ou fica em cima esperando alguém estabelecer uma condição ou resolver. Isso aqui não cabe ficar em cima do muro, não. Não dá, Isso aqui não. E nem barganha e nem condições. Aqui é escolha mesmo. Né? Você está diante de uma escolha que você tem que tomar e muitas vezes tem que ser pela fé. É coisas que você não está enxergando e nem sabe como vai acontecer, mas você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Rogerinho, você tem que tomar uma decisão, então, Tem. falar para nós agora. Okay. E eu quero começar exatamente nessa visão de ficar em cima do muro em uma situação de conflito. Se você fica em cima do muro em uma situação de conflito, sabe o que é que vai acontecer? Você vai levar bala dos dois lados. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É igual alguém que chega para separar uma briga entre duas pessoas e fica no meio. Ele leva chute de um e pancada do outro. Mas Mas é verdade. Então, exige uma decisão. Assim uma situação de conflito, ela exige uma decisão. Com certeza. Se você fica pelo menos de um lado, você já sabe que daquele lado você não leva chumbo, você só vai levar chumbo do outro. Então, é essencial tomar uma decisão.
Não importa se essa decisão é a decisão que vai agradar aos outros ou que vai agradar a todo mundo. Mas eu volto a falar na questão dos princípios. É a decisão que você tem que tomar, baseado nos seus princípios e nos seus valores. Você precisa responder a uma situação de acordo com os valores que estão em você. Porque e aí a gente percebe as pessoas, por exemplo, que são feridas na alma, né? E normalmente pessoas que passaram pela realidade da rejeição de alguma forma, né? Muitas vezes, para não se sentir rejeitado, acaba ficando no muro para agradar todo mundo. Sim. Entendeu? Faz aquela coisa de, sabe, de meio de campo, mas um meio de campo para, puxa, se eu optar por isso aqui, então os outros vão ficar contra mim. Ou se eu opto por aqui, então faz aquele meio de campo que acaba melecando tudo depois, né? Lá na frente... E, Rogério, isso gera um desgaste muito maior, porque a pessoa fica numa posição de que tem que agradar a todo mundo. E muitas vezes ela vira um camaleão. Né? Ela tem uma aparência de um jeito para agradar o grupo da direita e uma aparência de um outro jeito para agradar o grupo da esquerda. Ou camaleão ou aquilo que o Guerra gosta de chuchu, né? Porque pega gosto de todo jeito, chuchu é água, né? Melancia, né? Que você gosta, né? Melancia, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá, gente, nós temos aqui algumas participações. Por favor, me ajudem, pois estou explodindo de tanta angústia e sofrimento. Sou a Maria de Pirapora, Minas Gerais. Maria, se você... o que nós podemos oferecer para poder te ajudar de imediato, dentro da realidade que você está expondo aqui na sua mensagem, seria você poder participar, inclusive, do evento que nós vamos ter agora, não é? Dia 19, 20 e 21, já começa amanhã, né? Então, se você tiver condições, seria ótimo se você pudesse vir participar do Retiro Clínica da Alma, está aparecendo aí na tela, que vai acontecer agora, 19, 20 e 21, aqui no sítio próximo de Belo Horizonte. Eu sei que Pirapora não é muito pertinho, mas também não está muito longe, né? E em nome de Jesus, que Deus possa te dar condições de você poder participar. Então, está aparecendo aí na tela os nossos telefones, o nosso e-mail, entre em contato, né? Vê ali as formas de pagamento, como que pode fazer e sabe, se esforce nesse sentido, invista e venha. E aqui a gente vai poder, pelo menos nesse final de semana, te dar um socorro, né? E o evento tem sido assim uma das ferramentas que Deus tem usado para ajudar as pessoas, e Deus tem feito tantas coisas, né, Guerra, Rogério? Sim, como o Senhor tem usado essa ferramenta para, trazer cura e restauração. A gente não quer dizer aqui que é a única solução, não, é uma ferramenta chamada Retiro Clínica da Alma, que acontece no final de semana, começando então na sexta-feira à noite, o sábado o dia inteiro, domingo até umas 2 da tarde. E assim, o Senhor tem feito coisas tão tremendas, viu? Faz esse esforço, quem sabe aí já começa aí o processo de Deus poder te ajudar e já reverter essa situação que você está vivendo, ok? Bom dia, gostaria de saber mais sobre transformar seus fracassos em grandes conquistas, Rogério. Ok. Na realidade, Rogério, nós não pensamos na visão de fracasso, né? Nós pensamos com um contexto diferente, que é o contexto de resultados. O que nós normalmente associamos ao fracasso? A um resultado não planejado ou um resultado indesejado. Isto é, eu tinha um objetivo aqui e o resultado que eu obtive com a minha ação, não fez com que eu alcançasse isso aqui. Então, quando isso acontece, nós costumamos rotular isso de fracasso. Na realidade,
o objetivo e o alvo continua aqui. Ele não tem nada a ver com fracasso ou com sucesso. O problema é que a minha ação ou a minha estratégia para sair daqui de onde eu estou e chegar até aqui, ele não foi satisfatório ou não foi tudo aquilo que eu poderia fazer. Então, é exatamente baseado nessa visão que você vai reorganizar as suas estratégias. Não é abrir mão dos seus sonhos, não é abrir mão dos seus alvos, não é abrir mão dos propósitos da sua vida, não é abrir mão do projeto de Deus para você, nada disso. Aí sim, seria fracasso. Mas você avaliar tudo aquilo que você fez e entendendo que aquilo que você fez ainda não foi o suficiente, aperfeiçoar aquilo que você fez para poder chegar onde quer. E isso é a melhor lição que nós podemos tirar de um resultado que ainda não foi alcançado ou de um resultado indesejado. Né? Então, avalie. Tudo isso que eu fiz foi suficiente? Não. Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer mais? E o que eu preciso deixar para trás para ficar mais livre, para caminhar com mais vigor naquilo que eu quero? Então, é isso, em síntese, a receita. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.